Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar nosso estudo no Masechet Sanedrin, 11º capítulo, 99 Amudiá, Kol Israel. A Gemara apresenta 3 ensinamentos ditos pelo Rabi Hia bar Abba, em nome do Rabi Yohanan. Disse Rabi Hia bar Abba, em nome do Rabi Yohanan. Todos os profetas profetizaram as coisas boas apenas em relação à era messiânica, mas em relação ao mundo vindouro, nenhum olho jamais viu, ó Hashem, exceto tu mesmo, o que farás em prol dos que te esperam. Os livros dos profetas contêm muitas descrições a respeito de uma recompensa utópica designada para o povo judeu. O Rabi Yohanan sustenta que essas profecias fazem referência à era messiânica. Elas não podem referir-se ao mundo vindouro, porque nenhum profeta jamais conseguiu captar qual seria ela devido à sua natureza infinita. Comentário do Rashi. Vem agora o comentário do Rambam Maimônides. O Rambam escreve em Hilchot Teshuvah 8.7: o homem não possui o potencial de compreender o bem do mundo vindouro em seu sentido pleno, nem tem como conceber a sua grandeza, beleza e poder. Isso só se encontra ao alcance de Hashem. Todo o bem que os profetas predisseram ao povo judeu, ao povo de Israel, nas suas visões, diz respeito apenas aos benefícios físicos que Israel desfrutará na era messiânica, quando a dominação retornar ao povo de Israel, quando o poder de Esav voltar para a mão de Jacob, e ele durará, uns dizem 1000, outros dizem 40 anos, outros dizem 365 anos, ou 365 mil, outros dizem 400 anos, enfim. Mas o bem da vida no mundo vindouro não tem comparação ou semelhança, nem chegou a ser descrito pelos profetas, pois qualquer descrição diminuiria sua grandeza. Foi essa a intenção de Yeshayahu, Isaías, quando disse: nenhum olho jamais viu, ó Adonai, o que farás em prol dos que te esperam, exceto tu mesmo. Isso está no coração de Akadosh Baruch Hu. O bem que não foi percebido pela visão dos profetas só pode ser percebido pelo próprio Akadosh Baruch Hu. Foi criado por Hashem para quem o espera. Tem que esperar. Os sábios declararam: todos os profetas se pronunciaram a era messiânica, só pronunciaram a era messiânica, mas em relação ao mundo vindouro, nenhum olho jamais viu, ó Adonai, exceto tu mesmo. Uma opinião divergente. Essa declaração diverge da opinião de Shmuel, pois Shmuel disse: este mundo só é diferente da era messiânica no que diz respeito à subjugação do povo judeu
aos reinados estrangeiros. Na opinião de Shemuel, nem as leis naturais, nem as normas básicas da sociedade mudarão na era messiânica. Ou seja, as leis naturais aqui falam o seguinte: lei de reação, ação, reação, lei da gravidade, enfim, as leis naturais. Elas permanecerão. O que mudará é só a questão de domínio e que vai haver justiça na era messiânica. Ou seja, a mudança de domínio quer dizer o poder que ficou na mão de Esav todos esses dias da criação, praticamente, desde os 6.000 anos, esses 6.000 anos, o poder tem estado, na maioria desse tempo, na mão de Esav. Então, na era messiânica, sai da mão de Esav e vem para a mão de Yaakov. Em Berachot 34, Amud B, o Shmuel cita o seguinte versículo em Devarim 15:11 como prova: mendigos não deixarão de existir no meio da terra, ou seja, vai haver pobres na era messiânica. Consta isso em Devarim. A única diferença marcante será que na era messiânica o povo judeu gozará de independência do domínio estrangeiro. Vai gozar de independência. Hoje ele não tem independência. Quem governa é Esav. Até hoje, esse tempo todo tem sido dado à mão de Esav. E na era messiânica vai haver justiça. As profecias que descrevem a existência sobrenatural não se referem à era messiânica, mas ao mundo vindouro. Yad Ramah. Já o Rambam Maimônides descreve: não presuma que, na era messiânica, qualquer lei da natureza do mundo mudará ou haverá inovações na obra da criação, Maseh Bereshit. Mas o mundo continuará funcionando normalmente. Aquilo que consta em Yeshayahu 11:6, que o lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito, é uma metáfora, uma comparação. E tem o seguinte sentido: Israel viverá seguro junto às nações perversas. Todos voltarão a professar a verdadeira fé e não mais roubarão ou destruirão. É o que eles fazem hoje, né? Os perversos. Destroem para roubar e roubam para destruir. Mas comerão do que é permitido e não roubado. Em paz com Israel. Da mesma forma, outras profecias messiânicas dessa natureza são metáforas. Os nossos sábios ensinaram a única diferença entre a era atual e a era messiânica será a emancipação, a independência de nossa subjugação, dominação por Esav, aos reinos estrangeiros, Riuchot Melachim. O segundo ensinamento dito do Rabi Hia bar Abba, em nome do Rabi Yohanan, e disse Rabi Hia bar Abba, em nome do Rabi Yohanan. Todos os profetas profetizaram apenas em relação aos penitentes. Mas em relação aos completamente justos, nenhum olho jamais viu. Ó Deus, exceto tu mesmo. Isso significa o seguinte, que os profetas profetizaram apenas em relação aos penitentes, aos Balei Teshuvah,
aqueles que fazem retorno para Hashem. Então, os profetas profetizaram apenas em relação a eles, aos penitentes. Mas em relação aos completamente justos, nenhum olho jamais viu. Ó Deus, exceto tu mesmo. Então, está falando dos tzadikim, nenhum olho jamais viu. Ó Deus, exceto tu mesmo, é o tzadikim, porque ele não conhece o que é oscilar em sua espiritualidade. Ele mantém-se planificado no mesmo nível, desde que nasceu. Então, ele não precisa estar arrependendo-se diante do Eterno toda hora, no tocante a ter praticado anteriormente uma haverá, Hasbe Shalom, porque eles não praticam a haverá. Os penitentes, eles caem, eles cometem, às vezes, algumas falhas e precisam retornar a Hashem com o coração puro. Então, todos os profetas profetizaram apenas em relação aos penitentes. Mas aos tzadikim está escrito: nenhum olho jamais viu ou, ó Hashem, exceto tu mesmo.